Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Papo com o Autor, uma transmissão ao vivo da Editora do Brasil. Eu sou Vanessa Costa, vou conversar com o professor Douglas Santos, autor e professor, bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em Geografia Humana pela mesma instituição, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, onde foi professor do Departamento de Geografia durante 30 anos. Atualmente é professor visitante na Universidade Federal da Grande Dourados e ainda autor do livro Geografia das Redes da Editora do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre o planeta e o clima e o professor vai contar pra gente se o mundo está mesmo acabando. Aproveite o nosso bate-papo para mandar suas observações, as suas perguntas e não se esqueçam de curtir a página da editora. Professor Douglas Santos, um prazer tê-lo conosco novamente. E vamos falar sobre esse tema. O mundo está mesmo acabando, professor Douglas? Bom, não acredito. Creio que, de alguma maneira, assim como em outras fases da história da humanidade, o mundo continua se transformando. Não é? Existe uma certa tendência em cada época da história em se construir uma noção um pouco trágica, né? Assim, parece que a tragédia nos chama a atenção. Nos move. Nos move, parece. Então, durante séculos, se esperou o ano 1000 para ver se o mundo acabava, né? Se esperou o ano 2000 para ver se acabava. Assim, o século XX foi uma coisa bastante interessante nesse sentido, até porque tivemos 2 guerras mundiais importantes. Terminada a guerra, aí ficou a coisa de que o mundo ia acabar por causa das bombas atômicas e da guerra entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. No meio de tudo isso, começa a se pensar na ideia de explosão demográfica. Então, a ideia de que as pessoas pobres tinham muitos filhos e que, por ter muitos filhos, não teria comida para todo mundo, isso viraria uma guerra mundial. Bom, estamos sempre pensando na ideia de uma tragédia, não é? Dificilmente existe uma ponderação nessa discussão, onde, ao mesmo tempo em que a nossa vida ela é sempre muito frágil, não é? Assim, existe sempre a possibilidade de um problema, mas que, ao mesmo tempo, a história da humanidade tem demonstrado a nossa capacidade de construir outros caminhos, outros percursos. O que não significa que uma situação como essa que nós estamos vivendo e que é tema da nossa conversa, que é a questão do aquecimento global, não esteja envolvendo milhões de pessoas em situações muito trágicas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a ideia de que o mundo vai acabar me parece demasiadamente exagerada, não é? E quando falamos do mundo acabar, acho que precisamos localizar bem essa conversa. Nós costumamos muito falar da destruição da natureza. Isso é uma coisa, né, parece um discurso bastante conhecido. Muitos filmes, né, que levam muito para fenômenos diferentes, mas sempre nessa linha. Essa ideia. O que tanto artigos da imprensa quanto os filmes... Estudos acho que já é um pouco diferente, mas... A grande questão é a maneira como esse conhecimento se torna público. Vem à tona. Isso. Porque parece que há um confronto onde a sociedade, né, os seres humanos, seres aparentemente fora da natureza, não é? E que existem para destruir a natureza, como se a natureza fosse destrutível. Não é? Assim, o que nós precisamos entender é o que nós estamos falando é das nossas condições de sobreviver no planeta. É disso que nós estamos falando, não de destruir a natureza. Nós não somos capazes de destruir a natureza. Nós somos capazes de destruir as nossas condições de vida e desaparecer como espécie. Mas a natureza vai continuar existindo, o planeta vai existir e não depende da gente. Ele vai existir de outra maneira, vai existir com outra natureza, digamos assim, com outros formatos. Com outros recursos, limitados ou não. São outras condições, não é? Então, acho que uma das questões importantes, ou talvez o ponto de partida dessa discussão mesmo, é entender que nós, os seres humanos, somos a Terra. Somos uma das formas com que a Terra se expressa. Ela se expressa na forma da atmosfera, na forma de rochas,
na forma de seres vivos, e entre os seres vivos que, né, se desenvolveu no nosso planeta, um deles somos nós. Então, nesse sentido, fazer parte disso é que talvez seja uma maneira de nós tomarmos consciência da nossa maneira de viver, e que nós queremos defender, de fato, é a nossa existência, somos nós mesmos, é disso que nós estamos falando. Então, quando nós nos perguntamos se o mundo vai acabar, o que nós estamos perguntando é se o nosso mundo vai acabar. Isto é, se nós vamos desaparecer como espécie. Não é? E, a princípio, diria que não. Não é? Assim, todas as grandes catástrofes previstas nos últimos 5.000 anos, nenhuma delas levou ao desaparecimento da humanidade. Muito pelo contrário, o que existe é um grande reajuste, um grande rearranjo, não é? Assim, das relações humanas. Né? Assim, nós temos mudado a nossa tecnologia, temos mudado a maneira como plantamos, como colhemos, como comemos, como nos organizamos. E aparentemente, ou pelo menos até o momento da nossa história, essas questões que provocam muitas vezes tragédias monumentais, acho que nós vamos ter um pouco de tempo de falar disso, não significa, na verdade, o desaparecimento da humanidade. Acho que essa é uma questão importante. O que desaparece são maneiras de viver, a maneira como a gente vive. Elas vão desaparecendo, vão construindo outras, a gente vai se reorganizando. E uma das perguntas que é muito constante de se ouvir e de se tentar encontrar respostas e se entender se isso realmente está acontecendo é se a atmosfera da Terra está se aquecendo, se o aquecimento global é verdadeiro, porque tem aqueles que falam que não é verdadeiro, aqueles que falam que são, e a gente tem alguns estudos que mostram uma linha, e aí reportagens entrando já um pouquinho nisso tudo que o senhor fez como uma introdução dessa nossa conversa. Ok. Veja, ao que parece, pelo levantamento que nós temos estatístico, existe de fato um aquecimento da atmosfera. Não é? O porquê vamos deixar para daqui a pouquinho, não é? Mas assim, o grande problema para nós, e essa é uma grande discussão da humanidade como um todo, é quem é o responsável por isso. Se é só a humanidade? Isso. Ou alguns autores chegam a dizer o quê? Que a humanidade não tem a capacidade de interferir na atmosfera e no planeta de uma maneira geral nesse nível. Não é? Então, outros autores acham, né, consideram que a industrialização, a presença da fábrica, a presença deste modelo energético que nós construímos e que nós falamos um pouco na semana passada, que é o consumo do petróleo, o consumo da energia a partir da queima do carbono, não é? Então, isso tudo foi, digamos assim, estudado, identificado como um dos pontos de partida para a gente entender o significado de aquecimento, ou o porquê do aquecimento. Outros autores chegam a considerar o quê? Que existem mudanças na relação entre a Terra e o Sol, e a estrela-mãe, digamos assim, nossa. E nessa mudança você tem um processo de evaporação, de aquecimento geral dos oceanos. E, portanto, uma descarga a partir dos oceanos de uma grande quantidade de carbono. E que isto em nada tem a ver com a fábrica, e nem com chaminés, nem com coisa alguma. Tudo isso é um grande embate, não é? Quer dizer, você imagina as questões políticas que estão por trás disso. Eu vou colocar duas coisas só para a gente ter aqui como ponto de partida. Essa discussão sobre a questão do aquecimento global, ela na verdade começa nos Estados Unidos, já por volta dos anos 60, mais ou menos. Daqui a pouco a gente fala do Tratado de Paris. Isso, a gente vai falar sobre isso, do Acordo de Paris. Aí vem a Margaret Thatcher, um enfrentamento brutal da Margaret Thatcher com os mineiros de carvão, e ela, sabendo desse discurso americano sobre o aquecimento e o uso da energia a partir do carbono, provoca ou propõe uma mudança radical no modelo energético para o modelo nuclear, no sentido de esvaziar o próprio trabalho das minas de carvão.
uma jogada política monumental, que vai se colocar, então, como um ponto de partida de uma discussão que se transforma numa discussão planetária. A grande questão, nesse momento, então, é dizer o seguinte: muito bem, vamos ao Acordo de Paris, não é? Muito bem, eu tenho, então, que agora reduzir a emissão de gás carbono. Mas, para os Estados Unidos se tornar o país rico que ele se tornou, para que os países da Inglaterra tenham conseguido este avanço, eles é que poluíram a atmosfera. Se eu não posso poluir, sou um país africano, latino-americano e tal, o que é que eles querem de mim? Que eu permaneça pobre, é isso? Todo esse embate, portanto, que envolve uma questão do entendimento de como funciona a atmosfera, de como funciona o planeta, de como o planeta guarda ou não, ou, vamos dizer assim, devolve ao espaço, digamos, a energia acumulada. Como é que isso se faz? Existe isso, mas, por outro lado, isso é uma discussão política extremamente importante. Porque isso tudo envolve a questão do poder econômico no mundo todo, não é? E é por isso mesmo que o atual presidente dos Estados Unidos se retira do Acordo de Paris, considerando que ele declara que não acredita em história de aquecimento global, que é uma história, que isso não está acontecendo, que não tem mudança de temperatura. Como se ele tivesse condição de acreditar em alguma coisa. Não é? Assim, acho que é bastante estranho um presidente, né, dizer isso e tal. Mas, de qualquer maneira, é justamente nesse sentido de quanto custa para a indústria americana emitir menos poluentes, não? Então, estar assim, neste acordo, né? Ser um desses países integrantes desse acordo. E, por outro lado, se os Estados Unidos não entram, por que os países africanos precisam entrar? Por que o Brasil precisa entrar? Como é que fica isso? Essa é a questão. Bom, estamos no Papo com o Autor de hoje, com o professor Douglas Santos. Estamos falando sobre o planeta e o clima, se o mundo está mesmo acabando. Lembrando que esse espaço é uma iniciativa para aproximar justamente o autor de você, professor, que está nos acompanhando. Então não deixe de mandar a sua pergunta, a sua observação para o professor Douglas contar muito mais sobre esse assunto. E também o que agora eu queria saber, professor Douglas, através do Geografia das Redes, os recursos pedagógicos que estão disponíveis para tratar desses e muitos outros assuntos que com certeza fazem parte do livro, para o professor que está nos acompanhando já saber um pouco mais desse trabalho. Pois é, a coleção, como um todo, ela trata do assunto, né? Digamos, em diversas partes. Né? Acho que o primeiro ponto que nós consideramos é a necessidade do adolescente, do jovem que está, né, assim, nos primeiros anos do ensino médio, perceber a natureza como um movimento, e como um movimento onde a presença constante entre o sólido, o líquido e o gasoso, e o quente e o frio, bom, em suma, os elementos que compõem o planeta, né, cria um determinado movimento. Esse conjunto de contradições, né, faz com que a natureza como um todo seja um conjunto de movimentos diferentes uns dos outros, e que nós organizamos a nossa vida a partir daí. Porque são esses movimentos que faz com que em determinados lugares sejam montanhas, outros lugares seja deserto, planície, tenha floresta, não tenha, seja mais úmido, mais frio, mais quente, mais seco. Então, esse conjunto de diferenças organiza a nossa vida, porque viver num lugar como o deserto do Saara não é a mesma coisa que viver numa montanha da Cordilheira dos Andes, que não é a mesma coisa que viver no norte da Europa ou no centro da Amazônia, ou seja, lá onde for. Então, este primeiro movimento, não é, chega num determinado momento que nós temos um capítulo todo voltado, toda uma unidade voltada ao que nós chamamos de geografia da atmosfera. E cujo objetivo é mostrar justamente o porquê que a atmosfera se comporta de forma diferente em cada lugar do planeta. Em alguns lugares apresenta maior umidade, outros menos, outros maior velocidade, não é? Ventos, não é? Como há poucas semanas uma chuva intensa entra sobre a Península Ibérica e vai se juntar com a areia que vem vindo do deserto do Saara, e em algumas cidades chove lama, não é? Quer dizer, como é que isso funciona? Por que isso funciona
dessa maneira. Então, acho que esse é a primeira questão. Saber, afinal de contas, o fato do Sol aquecer o nosso planeta, mas não aquecer diretamente a atmosfera, ele ultrapassar a atmosfera e começar a aquecer do chão, não é? E aí, sim, o ar começa a subir, mais quente e tal. Por que isso provoca todos esses movimentos? Né? Neve num lugar e calor no outro. Bom, como é que é isso? Não é? Então, este é o primeiro movimento que nos permite, então, tentar entender essa questão do aquecimento global. Porque, no final das contas, não é uma coisa óbvia, não é? Que se uma determinada quantidade... Vamos a um exemplo. Vamos imaginar a seguinte condição. Eu estou aqui na cidade de São Paulo uma cidade coberta de asfalto, cimento, não é? E com alguns parques pequenos, relativamente pequenos em nome da cidade, mas eles existem. Na grande maioria das vezes, você tem uma diferença de 4, chega a 5 graus de diferença de temperatura entre um lugar onde tem árvores e um lugar onde só tem asfalto. Não é? O comportamento desses elementos vão mudando completamente o movimento da atmosfera. Faz com que chova num lugar, não chova no outro e assim por diante. Compreender isso é que nos permite também compreender o chamado efeito estufa. O porquê que, afinal de contas, a presença do carbono, do dióxido de carbono, ou a ausência do ozônio, como a questão do buraco de ozônio, coisas desse gênero, vai provocando este desequilíbrio entre a quantidade de energia que entra com a quantidade de energia que sai. Porque, a princípio, deveria ser 100%. Tudo que entra deveria sair. Se a energia solar que entra, uma parte dela não sai, você tem um aquecimento do planeta. Se uma outra parte sai, ou se sai mais do que o que entra, você tem uma glaciação. Não é? E essas coisas, só como um parênteses, vale a gente entender que, nesse momento, existe gente querendo prever que a Terra está se dirigindo para uma glaciação e não para um aquecimento. Então, assim, a ciência é uma coisa polêmica, não é? E isto talvez seja o grande ponto de inflexão de todos os 3 volumes. Assim, você começar a entender o movimento do funcionamento da sociedade em relação a esse funcionamento dos elementos, dos demais elementos que compõem o planeta, e paulatinamente você começar a perceber o quê? Que as ideias são muito diferentes, que não existe uma verdade única, não é? E isto é fundamental para o jovem, não é? Ele poder entender que ele pode desconfiar, ele tem o direito de desconfiar, não é? E ele tem o direito de confiar. Ele tem o direito de dizer, ele tem a possibilidade de ter opinião, não é? Porque as opiniões são muitas. Não é? Isto que é aparentemente uma verdade sobre o mundo, não é? O livro traz, com relação a essa questão do aquecimento, uma entrevista com um dos maiores geógrafos da história brasileira, muito envolvido com essa questão da climatologia associada ao relevo, né? Vamos pensar assim, que é o Aziz Absaber, uma figura importante, infelizmente já falecido, mas foi uma figura muito importante para a nossa geografia. E quando teve o Congresso de Copenhague, né, ele ainda estava vivo, ele dá uma entrevista e ele diz claramente o seguinte: onde se reúne milhares de pessoas não pode se chegar a um acordo. Isso é a primeira coisa. Segundo, todo mundo anda dizendo que a floresta amazônica vai ficar deserta com o aquecimento global. Mas com o aquecimento global, o que vai acontecer? Ora, a água do oceano vai evaporar em maior quantidade. Como a Terra gira no sentido contrário da onde existe o oceano, a tendência é existir muito mais umidade e, portanto, a floresta se ampliar. Então, tudo isso são polêmicas. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que o Aziz estava certo ou não. Acho que não é essa questão, não cabe a nossa conversa chegar a uma verdade aqui, não é? Mas a mostrar justamente que o livro ele vai mostrando essas possibilidades. Essa estrutura que ele foi desenvolvendo. Isso, exatamente. Com essa estrutura ele foi desenvolvido. E ele foi desenvolvido no sentido de ir fornecendo informações e fornecendo as polêmicas, né, que criam essas informações. Isso
do ponto de vista de um adolescente, me parece uma saída super importante, não é, para a discussão da geografia. Professor Douglas, a Cibele quer saber o seguinte: a temática sobre o planeta e o clima e os impactos mundiais é explorada de que forma no livro? E quais outros temas atuais de interesse dos alunos estão presentes na obra? Olha, o que o livro, quando ele entra nessa discussão sobre o aquecimento global propriamente dito, nós já estamos no 3º volume, não é? E o 3º volume é uma discussão sobre política, fundamentalmente. Então, ele vai trazendo essa história. Existem vídeos que foram produzidos na Inglaterra sobre essa questão da Margaret Thatcher, livros que são indicados, bom, essas coisas, e que vai mostrando, inclusive, gráficos, não é? Onde a presença do aquecimento da atmosfera planetária, da atmosfera da Terra, já são fenômenos já detectados há milhares de anos. Bom, então tudo isso, esses dados estão lá. O que o livro quer abordar, ou o que o livro aborda e coloca para o estudante, é a possibilidade de, através de ideias diferentes, ele conseguir tirar uma imagem do mundo, não é? E a partir daí poder ler jornais, poder conversar com as pessoas, poder, bom, colocar, debater, conversar, não é? E mais do que isso, compreender, não é? Assim, acho que uma das questões fundamentais, inclusive, e que vai, assim, fazendo quase que um discurso bastante tradicional aqui, né? Quer dizer, que vai marcar a vida dele, desde que o fato da possibilidade dele fazer um vestibular até o fato de que ele tem que trabalhar e viver a vida e tal, independente de qual o caminho que ele vá seguir, o livro permite uma reflexão sobre a geografia do mundo. Acho que essa é uma questão importante. O porquê que as coisas estão distribuídas da forma como estão e que papel isso tem. E com relação ao aquecimento global, sem dúvida. Não é? Mas não só, claro. Tem surpresas, não é? Quer dizer, quando a gente descobre, por exemplo, nos mapas que estão no livro, que a maior quantidade de organizações terroristas no mundo, elas estão nos Estados Unidos e são organizadas por americanos, por exemplo. Isso é uma surpresa. Eu também me surpreendi quando vi o mapa. Coloquei, e justamente acho que essas surpresas são importantes. E elas são importantes para dizer o quê? Que os americanos são terroristas? Acho que não é essa a questão. Mas a questão é olhar o mundo e mostrar, então, que essas diferenças, esses diferentes lugares, essas diferentes pessoas, e que compõem a nossa realidade. E é em cima disso que nós olhamos, às vezes com preconceito brutal, como a gente viu na semana passada. Não é? Eu hoje vi uma reportagem que, assim, que eu acho que vale a pena as pessoas procurarem, né, e os professores procurarem para os seus alunos. Se não me engano, eu não sei se na Suécia, na Dinamarca, acho que foi na Dinamarca, tiraram uma fotografia de um ônibus urbano, não é? E colocaram na internet e perguntaram, o que é isso? Não é? Então, as pessoas viram de costa, a grande maioria das pessoas, viram como se 6 mulheres muçulmanas de burca estivessem sentadas de costa para a câmera. Mas, na verdade, não passava de uma fotografia dos bancos, e aqueles bancos estavam vazios. Não é? E as pessoas colocando na internet, então, que elas deviam ter uma bomba, que elas já estavam ali para explodir o ônibus. Bom, assim, o que é que nós queremos ver do mundo? Né? Quer dizer, o mundo que nós queremos ver e construir é exatamente este mundo absolutamente catastrófico que vai acabar amanhã, porque sei lá o quê, não é? Ou nós precisamos construir um mundo, não é? Quer dizer, que questões que estão colocadas? Então, acho que o livro ele vai buscando esta mediação. Acho que esse é o grande exercício, tendo a questão da localização como fundamento. Né? Isto é um livro de geografia, né? Precisa exercitar isso. Aliás, o Flávio de Niterói. Flávio, obrigada por enviar a sua pergunta. Ele quer saber por que a coleção se chama Geografia das Redes. É o Flávio de Niterói. Bom, na verdade é o seguinte,
há muitos, no começo do século passado, final do século XIX, uma das abordagens mais importantes que envolveu a geografia, chamada de geografia clássica, é a ideia de região. Os franceses foram especialistas nisso, mas não importa muito, não vamos entrar nos detalhes. O que importa é que, de alguma maneira, a ideia de região sempre nos dá a ideia de contiguidade, né? Quer dizer, a região amazônica, tem um momento que acaba a região amazônica, começa, sei lá, o Nordeste, começa o Sudeste, começa o Centro-Oeste, sei lá, ou então a América Latina, bom, isso. Mas essa ideia de que o mundo é uma contiguidade, assim, e é uma ideia que está muito relacionada a uma sociedade agrária, né? Porque para você ampliar a sua vida, você tem que sempre ir mais um pouquinho e pegar mais um pouco de terra para plantar um pouco mais, né? É sempre essa coisa da contiguidade. Quando, na verdade, se nós pensarmos, eu diria que eu estou reduzindo o tempo histórico, mas se a gente pensar desde o momento em que o Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama, ou seja lá quem for, saíram da Península Ibérica e costearam a África e chegaram na América, ou que eles inventaram que ia ser a América, a ideia da geografia do mundo é, na verdade, uma grande rede, né? É uma grande articulação. São pontos muito diferentes, sei lá, produzindo pau-brasil, cana-de-açúcar, ou então automóveis, como hoje, não? Assim, soja. Mas, de alguma forma, o outro fornecendo para essa produção escravos, o outro tecnologia, o outro o transporte. E essa articulação é sempre uma articulação em rede. A ideia da região, no seu sentido clássico, ela é uma ideia, digamos assim, que dificulta o entendimento disso. Quando nós pensamos no mundo contemporâneo, politicamente, a ideia de região ainda se mantém, pelo menos, até o começo do século XX, de forma muito importante. O Mercosul, por exemplo, não é uma região, ou a União Europeia, a tentativa de se construir a ALCA, coisas assim. Mas quando você chega no Fórum Social Mundial, por exemplo, ou quando você começa a pensar nos BRICS, por exemplo, você começa a ver que a grande articulação do mundo, na verdade, é uma articulação de interesses. Os países são próximos porque eles fazem coisas que me interessam. Então, daqui a pouco, para certas coisas, a China é mais próxima do Brasil do que a Argentina. Não é? Dependendo do interesse que cada um tem. Pensando do ponto de vista técnico, então, isso avança muito. Existem lugares no mundo que produzem motores, outros produzem pneus, outros produzem a carroceria, outros montam automóvel e outros consomem. Não é? Quer dizer, esta articulação que tem nas grandes cidades os seus nós, porque são nas grandes metrópoles, nas grandes cidades onde as mercadorias chegam, a tecnologia se desenvolve, o conhecimento se desenrola, é que efetivamente dá sentido a essa rede, que é uma rede planetária. Então, a ideia de geografia das redes é pensar realmente os lugares nas suas diferenças, nas suas identidades, como que eles participam da ideia de planeta, não é? Quer dizer, e não aquela ideia clássica da região do século passado, digamos assim. O professor Janja Guilherme Fioravante, muito obrigada, professor, também por enviar a sua pergunta, quer saber o seguinte. Ele fala, os especialistas sobre clima, ecologia e meio ambiente divergem bastante sobre os temas das mudanças climáticas, das mudanças globais. Okay. Como é que os livros trabalham as dinâmicas da natureza? E aí ele faz uma segunda pergunta. Você apresenta diferentes pontos de vista para trabalhar esses temas? Vou começar pela resposta da última pergunta. Sim, claro, porque do ponto de vista pedagógico, a apresentação de um único ponto de vista para um adolescente não faz muito sentido. Você tem que criar a condição da discussão, acho que criar a dúvida, né, na cabeça do adolescente. Vou usar de um exemplo muito antigo, né, para pensar isso. Antigamente, aliás, acho que até hoje existe um certo hábito de nós chegarmos no 8º ano, antiga 7ª série, ou sei lá, e a grande discussão era o mundo dividido em mundo pobre e mundo rico, desenvolvido e subdesenvolvido, não é? Quer dizer,
quando eu estou pensando num garoto de 14 anos, né, com toda a confusão que ele tem na cabeça, e dividir o mundo em dois pedaços, né, um pobre e outro rico, um mocinho e outro bandido, quer dizer, eu estou realmente querendo que ele durma na minha sala de aula, porque assim, não se estabelece para ele a relação até afetiva que ele tem consigo mesmo e com a vida na temática que está sendo desenvolvida pelas disciplinas e pela geografia nesse caso. No caso, então, de um garoto de 16, 17, 18 anos, como no caso do ensino médio, a presença de diferentes pontos de vista é de fundamental importância. Não significa que o autor aqui não tenha um ponto de vista, isso é outra coisa, né? Mas, assim, é extremamente importante, como é um livro didático, que o livro objetive o desenvolvimento do aluno e essa capacidade de reflexão. Então, voltando à primeira parte da pergunta, como é que os livros tratam essa questão da natureza? Diria que, classicamente falando, nós tivemos um problema muito grave, porque, num primeiro momento, nós discutíamos o relevo, digamos assim, como diria um geógrafo lá do Rio de Janeiro, o Rui Moreira, nós conseguimos discutir um relevo sem gente e gente sem relevo. É como se as pessoas vivessem suspensas, né? Então, eu tenho uma geografia física que não tem humanidade e uma humanidade que não pisa em lugar nenhum. É uma coisa muito... Né? Tivemos uma dificuldade imensa de compreender que os prédios fazem parte do relevo da cidade, que o encanamento de água faz parte da hidrografia de uma cidade. Nós tivemos muita dificuldade disso, né? Nós sempre pintamos os rios de azul. E quando olhamos para os rios, eles são de outra cor. Não vou nem aventar isso. Então, assim, a geografia mais clássica, que vai trabalhar essa ideia de uma natureza sem gente, ela é, digamos assim, nesse momento, ela é fundamentalmente descritiva, não é? As críticas que foram feitas em relação a isso acabou retirando de muitos livros didáticos a discussão sobre a natureza, sobre estes elementos da natureza, o que esvazia de alguma maneira também a geografia. E a geografia, em muitos momentos, ela se transformou numa sociologia um pouco estranha. E nesses últimos anos, 10, 15 anos aproximadamente, paulatinamente estamos retomando a discussão para retomar elementos como que nós vamos discutir na próxima semana, que é a questão da cartografia, e trazendo, né, esta relação entre a sociedade e a sua natureza, né? Quer dizer, como é que nós vivemos nesse mundo. Então essa é a ideia, fundamentalmente. O professor Manuel Leal de Oliveira, obrigada, professor Manuel, pela pergunta, pela participação. Pede o seguinte: por favor, comente sobre a maneira que as grandes corporações comerciais se, entre aspas, aproveitam da situação climática atual do mundo. Bem, existem problemas e tentativas de solução, não é? Acho que entre as várias tentativas, uma delas, talvez a mais complicada, seja o mercado de carbono. O como que, de alguma maneira, poluir ou não poluir, comprar o carbono do poluidor para um lugar de despoluição e tal, virou uma grande bolsa de valores, né, internacional. Agora, o problema, assim, quando a gente fala genericamente das grandes empresas, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque grandes empresas podem ser justamente as empresas que nesse momento estão interessadíssimas no desflorestamento de uma parte ainda mais considerável da Amazônia, em função da expansão da produção da soja, em função da produção da carne, em função de questões envolvendo a economia das commodities no Brasil. Não só aqui. Nós, os brasileiros, junto com os japoneses, estamos desenvolvendo um projeto imenso de produção da cana e de produção da soja na savana africana.
Então, o que significa uma mudança considerável na economia e na vida daquelas pessoas também. Então, assim, essas grandes empresas, elas se chocam nesses interesses. Elas não, eu não posso dizer que exista um interesse geral que vai num único campo relacionado ao problema do aquecimento global. Agora, sem dúvida, existe aí assim como já existiu no Brasil aquilo que a gente chamou de indústria da seca, não é? Quer dizer, as pessoas usufruindo de investimentos de Estado em nome da seca, existem pessoas hoje que investem e que usufruem desses valores, não é? Em nome da redução da poluição. Então, assim, existe de tudo, não é? No meio. O mundo é um lugar, como diria o Guimarães Rosa, viver uma coisa perigosa, não é? Assim, a gente tem de entender que tudo isso está em jogo. Mas, bem, de outra maneira, acho que só para encerrar essa fala, acho que um exemplo interessante foi o que aconteceu com o Volkswagen. Não é? E o que está acontecendo hoje na Europa com o escândalo dos motores a diesel nos automóveis, que eles propagaram que aquilo não poluía, né? E que ficou provado que é altamente poluente. Então, como faz? Né? Quer dizer, e essas empresas aparentemente seríssimas são, a princípio, mentirosas. Né? Então, como é que isso está nesse jogo aí? Né? É difícil. Professor, com certeza nos livros também tem outras pautas que são abordadas, questão, por exemplo, de combustíveis fósseis, desertificação da Amazônia, se o aquecimento global vai destruir a floresta amazônica, se a Terra é esférica mesmo. Acho que desses pontos a gente pode... o que você pode destacar para o professor que está acompanhando a gente? Bem, essa coisa da Terra ser esférica mesmo é uma coisa interessante, né? A gente até... parece que existe todo um movimento na internet no sentido de afirmar que a Terra não é esférica, que a Terra é chata, né? Existe, eu andei pesquisando sobre isso, andaram me contando essas coisas, eu fui atrás para ver como é que era. Então, assim, a princípio, até onde nós sabemos, né, e até onde toda a nossa experiência mostra, a Terra é quase esférica, não é? Assim, ela não é uma figura geométrica, no sentido clássico do termo. Isso não existe, não é? Quer dizer, o que nós fizemos, e vamos ver isso na próxima semana, o que nós fizemos foi imaginar uma figura geométrica, esférica, colocar a Terra lá para poder fazer um desenho, não é? Quer dizer, e colocar isso tudo matematicamente, aspas, perfeito, não é? Então, assim, nesse sentido, acho que uma das coisas que o livro nos traz do ponto de vista desses temas e desses desastres, né, assim, não só relacionado ao problema climático, mas a muitos outros, é justamente tentar fornecer essas informações para que o aluno possa trabalhar com elas. Não é? Então, os exercícios são exercícios nessa direção. Acho que uma coisa interessante é quando... por exemplo, com relação a essa questão da Terra ser plana, isso era uma ideia que há 1.500 anos atrás, né, ela era comum, relativamente comum. Aliás, as pessoas, alguns padres da Igreja Católica chegavam até a excomungar pessoas que achassem que a Terra era redonda e que existiam pessoas vivendo do outro lado. Existem documentos dizendo, e no livro, inclusive, tem a reprodução de um deles, dizendo que se a Terra tivesse gente morando do outro lado, isso significa que as árvores teriam a raiz para cima, a chuva cairia ao contrário, e as pessoas... Bom, então, assim, essa é uma discussão interessante, né? Você poder imaginar isso, né? Então, a proposta para os alunos, logo no primeiro ano, é tentar imaginar que mundo seria esse, né? Que ficção, né? Esse mundo onde tudo é o contrário, né? Então, assim, dá para imaginar que por um momento, assim, de repente, isso falando para as crianças, a cabeça deles pensando justamente nessa imagem, né? Exatamente, exatamente. É interessante porque, do ponto de vista das crianças, é difícil entender por que é que a gente está grudado nessa esfera e a gente não cai, não é? Isso é uma loucura, não é? Então, assim, é interessante você começar a pensar que isto, se hoje é comum na cabeça de uma criança, às vezes até de jovens,
que existem pessoas que até hoje não acreditam que fomos à Lua, que foi um truque de televisão, coisas desse gênero. Mas, assim, se é difícil de imaginar, é importante que saibamos que, em outros momentos da história da humanidade, era inviável imaginar. Então, políticas, pessoas foram condenadas, pessoas morreram na fogueira por defender coisas que hoje são tão comuns para nós. Não é? Então, isso é importante. A professora Daniela Barroso também participando aqui com a gente do Papo com o Autor. Eu estou conversando com o professor Douglas Santos sobre o planeta e o clima e seu mundo está acabando. Estamos falando também sobre o livro Geografia das Redes. E ela pergunta o seguinte, Douglas: a tese de que as ações humanas estão implicando em aumento das temperaturas médias em todo o planeta aparece como algo pronto nas agendas políticas. Qual que é o papel mais fundamental da geografia escolar nesse aspecto, nesse ponto? Professora Daniela. Talvez uma das coisas mais perigosas do ponto de vista da política é quando a gente usa do discurso da ciência para fazer um consenso onde todo mundo que fala o contrário está errado, não é? Porque são pessoas que não têm racionalidade. Isso é uma coisa perigosíssima, porque estabelece, então, que não há saída. A única saída é aquela que um conjunto de pesquisadores chegaram à conclusão. Não estou aqui dizendo que essas conclusões são incorretas ou corretas. O que eu estou dizendo é que, por trás dessas conclusões, como aconteceu, por exemplo, no esvaziamento do Acordo de Copenhague, que acabou não saindo, não é? Porque algumas semanas antes acabam saindo na imprensa a intenção de determinados pesquisadores em passar informações incorretas, né, para o mundo, para criar um pânico maior, não é, das pessoas em relação à questão climática e, bom, tentar aprovar determinadas políticas. E isso foi denunciado, isso criou um incômodo brutal na época, não é? A própria Organização das Nações Unidas teve de intervir nisso, pediu ou exigiu uma maior seriedade com relação aos dados e tal. Então, hoje, a gente poderia dizer que, na pauta da imprensa, das organizações não governamentais associadas à questão ambiental, na grande maioria dessas discussões, parece ser um consenso que a humanidade é a responsável por isso tudo. O que pode ser uma coisa interessante, porque isso talvez nos obrigue a mudar a maneira como a gente vive, para uma outra maneira mais saudável. Não é? Muitos de nós estão tomando opções interessantes sobre isso. Mas me parece que, é claro, que enquanto isso for um absoluto consenso, nós precisamos colocar a dúvida. E colocar a dúvida significa, do ponto de vista da geografia, como foi perguntado, verificar nos diferentes lugares o que de fato está acontecendo. O que é isso? Né? O que é que significa isso do ponto de vista da tragédia que acontece na África e o problema com a água? Não é? O que acontece com relação à Amazônia? Será que a Amazônia vai acabar mesmo? Não é? O problema da Amazônia não foi provocado, na verdade, por uma glaciação, quando ela praticamente desapareceu e depois, não é? Segundo as teorias que nós temos aí dos refúgios, né? Que ela teria sido retomada, o problema não seria exatamente o contrário, não é? Então, tudo isso são dúvidas que acho que, do ponto de vista do professor, não é? Para o professor, elas são fundamentais para exercitar esse processo de construção da aula, do desenvolvimento do seu educando. E assim, nós não podemos criar uma linearidade. Não é? Isso é ruim. Para a gente encerrar, nós temos a pergunta do professor Hildo Duarte, que ele quer saber como lidar com a atual polarização política que invadiu até as discussões científicas sobre mudanças climáticas. Veja, primeiro o seguinte, a ciência sempre esteve muito envolvida com a política e a política com a ciência, ok? Não é à toa que o Galileu foi preso, né? Porque assim,
É claro que por trás de cada proposição científica existe uma lógica, existe uma maneira de pensar. E quando eu falo uma proposição científica, mesmo que o meu aluno esqueça dela, o que fica para ele é essa maneira de pensar. Isso é que subverte a vida das pessoas, não é? Por isso, o professor é sempre uma entidade um pouco perigosa do ponto de vista político, não é? Assim, é sempre meio confuso. Mas, assim, de qualquer maneira, acho que tem uma questão fundamental aí, que esta polêmica, que é uma polêmica que envolve a relação entre a política, a economia e a ciência, é justamente o fato de que este discurso científico associado ao problema do aquecimento obriga a uma mudança na estrutura técnica, não é? Do mundo todo. E essas mudanças, que envolvem, então, a maneira como a nossa sociedade, a chamada sociedade capitalista, se organizou, se fez, se montou, que tem a sua forma de consumir e de produzir energia, para fazer com que os seus automóveis, fábricas e tudo mais funcionem, as nossas geladeiras, televisores, né? Então, isso tudo tem uma lógica que cria dilemas, respostas que não estão dadas, né? Perguntas que estão aí incomodando a todos. Assim, acho que nós poderemos imaginar, do ponto de vista desse ponto de vista, que a ciência sempre, de alguma maneira, terá seus confrontos do ponto de vista político, do ponto de vista da economia, porque a ciência, ao desenvolver a tecnologia, ela também produz mercadorias e produz muita riqueza. Mas, por outro lado, ela produz perguntas, entendeu? Não, assim, a ciência é o conhecimento humano e, portanto, não é uma verdade que a gente possa... Ela não é uma religião, não é, nesse sentido de uma verdade pressuposta. Ela é um grande embate, não é? É a nossa capacidade de criar, né? E de colocar perguntas, de hoje pensar uma coisa, depois amanhã falar, nossa, como eu estava errado, né? E fazer tudo diferente. Essa é a paixão disso, não é? Assim, isso é que a gente não pode perder, né? E precisamos garantir que os nossos alunos se apaixonem pela vida, né? Assim, acho que essa é a questão, né, fundamental. Professor Douglas Santos, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente prazer. no Papo com o Autor. É um prazer. Semana que vem estaremos de volta. Então, até a próxima. Até a próxima. Nós estamos chegando ao fim da nossa transmissão. Você pode rever essa nossa conversa. O vídeo vai ficar disponível lá na página da editora, que está sempre preparando novidades. Não deixe de curtir a página. Na semana que vem, na próxima terça-feira, a partir das 17 horas, teremos uma discussão sobre matrizes energéticas no Brasil, os rumos que estão sendo tomados e qual que é a influência da corrupção nos modelos energéticos nacional, com o autor Alexander Pogibin. Eu espero você então na terça-feira às 17 horas. Até lá!